Olá, poderia dizer bom dia, boa tarde, boa noite, não sei. Normalmente o pessoal ouve ou assiste à noite, mas há pessoas que assistem ou possam ver o vídeo durante outros momentos. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar primeiramente com uma prece. Meu nome é William, sou do Lar Espírita Luz e Amor e pedimos a todos que se concentrem nesse instante para, primeiro de tudo, agradecer pelo dom da vida, pela possibilidade de estarmos aqui vivos fisicamente, para podermos executar o que temos de melhor nessa jornada, que é o nosso crescimento. Crescimento em todos os aspectos. Senhor, obrigado mais uma vez dizendo e pedindo que nesse instante possamos ser abençoados com o verbo, com as energias, que nesse instante em que estamos prestando atenção na palestra, que possamos ser bafejados com as energias positivas que podem clarear os nossos pensamentos, motivar-nos a nos melhorar de dentro para fora, vencendo as nossas dificuldades, muitas vezes motivados por essas mesmas dificuldades que nos fazem ficar presos ao chão. Levanta-nos com essas energias, com a palestra, e que possamos dar prosseguimento ao tratamento que vimos fazendo. Por isso, te damos graças e pedimos licença para iniciar a palestra de hoje. Que assim seja. Nós vamos falar hoje do Palavras de Vida Eterna, Franciscano Xavier, no seu item 30, para vencer o mal. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. São palavras de Paulo, que na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21, e na explanação de Emmanuel, né, a Chico Xavier, no livro, ele coloca assim: muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação, de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trata da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação do serviço em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão no campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando sucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é necessário guardemos paciência contra suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhes as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É preciso acender uma luz. Gente, a base, sempre que a gente fala do Evangelho, a gente pensa e lembra-se da palavra do perdão. O perdão necessário, o perdão pregado por Jesus, né? E há 2000 anos, Jesus, claro, pelo amor de Deus, com a sua ampla energia, a sua aura, houve uma confluência espiritual para que um grupo de espíritos preparados para virem para sofrer, virem para serem missionários e virem para pregar pelo exemplo. Caso de Jesus, caso dos apóstolos, caso de muitos apóstolos desconhecidos que você jamais vai ver escrito nos evangelhos, mas que fez um papel preponderante naquele pequenos agrupamentos de pessoas que estavam ali encarnadas. E Jesus veio pregar exatamente isso. Pregar o quê? O perdão na sua ampla e excelsa situação. Temos a parte final do desenlace de Jesus, quando ele, Pai, perdoe porque eles não sabem o que fazem. Aquilo, para quem vê em filmes, vê em livros, a maior extensão do que é o perdão.
Ah, mas é um espírito completamente preparado, evoluído. Sim, entendemos isso. Mas ele não estava mostrando a sua superioridade. Ele estava nos dando um modelo do que deveríamos seguir. E ele já era sabedor de que esse modelo é difícil e não seria uma encarnação, 10 anos, 100 anos. Nós já estamos há 2.000 anos ainda na jornada, na trilha, e ainda não conseguimos compreender direito. Né? Ele, ele mostrou o excelso poder, que é a necessidade do perdão. E aí, dentro da explanação ali, ele coloca muito bem claro para a gente. Né? Olha só que interessante. Perdão. Para quem não sabe, lá no Lar Espírita Luz e Amor, trabalho com a desobsessão. Desobsessão que nada mais é do que o atendimento às entidades sofredoras que ainda reencontram seus desafetos e continuam na ânsia da vingança, do ódio, de coisas e situações que passaram há muitos, muitos e muitos anos. E continuam presas, chumbadas, parece que uma corrente, uma âncora, prendendo essas pessoas no passado por causa do ódio. Né? E o que a gente muitas vezes prega você está querendo que eu perdoe. Não, vamos deixar o perdão de lado. Vamos, por enquanto, nos esquecer. Deixa a pessoa de lado, deixa a situação de lado e vamos para uma outra situação. Mas, William, você está dizendo que Jesus estava errado? Não. A pessoa talvez tenha tido um trauma, uma situação tão complicada, não vou entrar aqui no mérito, né, porque são muitas e muitas situações, em quase 30 anos de trabalho de desobsessão, pessoas que tiveram ceifadas as vidas dos seus filhos de forma trágica, enfim, situações e situações. Mas a fixação mental está ali. Enquanto ela deixa ele de lado e vamos vir para cá, mas eu não quero perdoar, não precisa perdoar, deixa ele de lado e vamos viver a sua vida. Primeira etapa. Segunda parte, o perdão vem no segundo momento. E depois, aqui Emmanuel coloca perdoar, esquecer, fazer o bem. Eu inverti a ordem. Esqueça-se por enquanto do problema, do quanto lhe prejudicar. O perdão virá no segundo momento. E fazer o bem será o desfecho de tudo isso. Por que eu estou colocando dessa maneira? Porque quando a gente vê essas situações que pincelei alguns itens, né? Imagine você estar com seu filho aqui, de repente uma pessoa vem, mata todo mundo da sua família. Você vai conseguir exercer o perdão pleno? Se nós não conseguimos fazer isso, então essa pontuação, porque nós não estamos na condição de Jesus, nós estamos na condição de pessoas ainda que estão buscando se estabelecer e vincular o bem dentro da gente. E quando acontecem situações pequenas, vamos esquecer esses casos mais graves, situações pequenas, quantas vezes você fica na fixação mental remoendo uma mágoa, uma situação pequena, né, que não estamos falando de ninguém acabou com a sua família, mas coisas que acontecem no dia a dia e que acabam machucando, pessoas que perseguem você na sua empresa para tentar galgar o seu cargo, pessoas que por nada tentam prejudicar você no ambiente dos vizinhos que você mora num condomínio e são terríveis realmente de relacionamento, e aí você fica naquela fixação mental, se alimentando daquela coisa que não agrega nada a você. Não estamos fazendo nenhuma crítica a quem nos ouve, porque isso vale para todos. É uma pessoa que te distrata de uma forma absurda no trânsito e você tem 150% de certeza de que você estava certo e aquela pessoa não tinha justificativa, mas o pensamento fica indo naquela cena e vai e volta, até que depois de um tempo você sai daquela fixação e acaba passando, porque afinal de contas nada aconteceu. Eu digo, nada aconteceu de mais grave. Situações pequenas que nos consomem e a gente não percebe o quanto do dia aquilo vai se estabelecendo. Por quê? Porque a gente não conseguiu vencer ainda esse pequeno mal. A gente não está consolidado. Quando a gente fala isso, a gente consegue entender a real situação do nosso padrão evolutivo atual. A gente está onde?
Ora, se eu não consigo perdoar uma pessoa que passa carrinho de feira em cima do meu pé, xingo, a pessoa rebate, e a gente quase quer sair no tapa, figuradamente falando, né? Ou às vezes até de maneira assim mesmo, que a gente vê tantas discussões na rua a troco de nada, né? Se a gente não consegue superar isso, como que nós vamos pensar no grande poder do perdão pleno que Jesus nos dizia? Então, é necessário que a gente vigie, policie, para que essas pequenas coisas não acabem nos fazendo mal, como ele coloca até numa parte do texto aqui, né? Que ele fala que o mal maior é todas as nossas manifestações que acusem essa aquela porcentagem de mal, ou seja, de nós não perdoarmos, e estou esqueletando as pequenas coisas, são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. Ora, falei do caso de obsessão extrema, que o cara fica preso anos por conta de uma coisa grande. Mas às vezes a gente fala isso, que ele deveria ter perdoado. A gente não consegue perdoar um carrinho de feira que passa em cima do nosso pé, uma fechada, e mesmo você tendo certeza de que está correto, você não consegue passar por cima disso e deixar e seguir em frente e ir embora. São situações que acontecem no cotidiano que acabam fazendo com que a gente fique fixo numa coisa ruim. Quando nós pregamos que a pessoa passe na orientação, que a pessoa passe no tratamento, que a pessoa vá para a cabine de passe, é para que esse equilíbrio muitas vezes é só o suficiente para que, como se a gente pudesse tirar aquela aura escura que está em volta da nossa cabeça. Aí você respira, a pessoa sai aliviada, nossa, foi tão bom o passe. Às vezes não é o passe. Ouvir aquilo que nós estamos ouvindo faz com que nós nos desconectemos da fixação mental daquela coisa ruim e começamos a aspirar bons fluidos vindos da palestra. Aí o passe consolida, a gente sai melhor. Passado um certo tempo, a gente já nem lembra mais o que aconteceu. Repare que estamos falando, para vencer o mal, de pequenas coisas que estão no nosso cotidiano. Claro que algumas pessoas aqui podem estar passando por casos muito mais sérios. Vale a mesma coisa. Só que entendemos que quando um carrinho passa em cima do nosso dedo, é uma situação. Quando você está sendo acometido para alguém tentar te prejudicar de uma forma mais extrema, que vai impactar o teu financeiro, a tua vida familiar, é outra coisa. Isso significa que a gente não deve fugir da fixação mental. Não. A prece. Se alguém está tentando te prejudicar, a prece ainda é a melhor forma da gente se livrar, se sair dessa não só da energia, mas também evitar males maiores. Às vezes as pessoas estão tramando contra ti, mas não conseguem atingir o objetivo final, porque você não está entrando na mesma faixa vibratória. Estamos vencendo o mal com o bem pensar, com o bem sintonizar. Quando nós nos sintonizamos com o mal, e aí muitas vezes, aí também não vai crítica, a gente tenta rebater, essa pessoa tem que morrer, essa pessoa tem que ser presa, a gente está se vinculando. Façamos o contrário, vamos se preocupar com aquilo que nós estamos passando, mas de que maneira podemos superar aquilo? De que forma podemos melhorar isso? Guardar a paciência contra as investidas da sombra. Ele está querendo dizer isso, né? Porque quando a gente tenta sair disso, mas olha só, e se tivesse acontecido isso? Você pode chegar nisso. Você vai passar fome. Sua família vai para debaixo da ponte. Essas são as investidas que ele fala que a gente tem que nos guardar. Quando chega a isso, Deus está no comando. Se tiver que passar por alguma coisa que em outras vidas eu fiz por merecer, suportarei. Mas quando estiver com Deus, Ele vai me aliviar. Claro que é muito fácil falar aqui, enquanto cada um aqui que está ouvindo pode ter situações extremas de dificuldades. E falar é muito fácil. Mas reparem novamente que estou falando ainda de pequenos males que alguém ou situações que podem estar sendo canalizadas para a gente. Totalmente diferente daquilo que o Cristo nos pegou. Mas, gente, nós não sabemos o que está escrito. Nós não sabemos do que iremos passar. Mas a doutrina espírita, que
que é o Consolador prometido pelo próprio Cristo, vem nos mostrar de uma forma mais consolidada, mais forte, vigorosa, o porquê do perdão. Se a gente consegue ver livros, se a gente pega a parte técnica, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai chamar da parte técnica. Mas quando a gente pega os livros romanceados de Chico Xavier, que não são histórias, são histórias que nos trazem exatamente aquilo que a teoria acontece na parte prática. Por que é assim, por que é assado? E quando a gente começa a ter um pouco mais de vivência, um pouco mais de idade, a gente começa a observar que tudo aquilo que a gente faz volta dentro do nosso ciclo. A gente não precisa falar, tá vendo, aconteceu. Não precisa de nada. Observem. E vocês vão ver que aquilo que as pessoas fazem acaba retornando para vocês em todas as situações. Mas muitas vezes a gente também quer presenciar, quer ver como se fosse uma forma de vingança. E isso também é uma investida do mal e que a gente tem que guardar a paciência. Vamos estar atentos a isso, porque Jesus não veio passar por tudo aquilo que ele passou por nada. E sabemos que isso não foi por nada. Quantos bilhões de pessoas nesses 2000 anos passaram ouvindo os ensinamentos e muitos aplicando, e outros não querendo dar crédito e ainda se mantendo alheio aos seus ensinamentos e vinculados ao ódio, vinculados à raiva e vinculados ao sentimento de vingança. A gente observa, né, que ao longo da história da humanidade, quanta coisa ruim aconteceu. A gente vê hoje, não, hoje está pior. Hoje é muito pior. É muito pior que nós estamos encarnados. Se a gente observar as coisas que a gente toma ciência do que acontece, fruto dos meios de comunicação, da tecnologia que dispomos hoje, muitas das coisas que acontecem a gente fica sabendo. Imagina, há 1000 anos atrás, o que acontecia. Só que ninguém ficava sabendo. E essas pessoas é que ainda hoje, muitas vezes, ainda estão presas em laços de ódio. Mas elas estão presas. Às vezes não. Reencarnaram junto da mesma família ou próximas para que haja essa aproximação. Mas o vínculo do ódio lá, que não foi esquecido, é tão grande que interfere na vida das famílias, interfere na vida de amigos não, né? Colegas de trabalho, no nosso dia a dia. Estamos passando por momentos difíceis porque são chegados os tempos onde que o planeta está para se modificar na sua carga energética e a gente passar de uma situação de planeta de expiação e provas para planeta regenerador, onde o número de pessoas boas suplantará ao de pessoas mais intencionadas. Para que nós possamos estar habilitados nesse grupo dos felizes, dos mais favorecidos pelos seus méritos, precisamos fazer por onde? Vamos procurar todos os dias tentar deixar de lado essas situações. Tratamento, o evangelho, leituras, tudo que possa nos afastar dessas situações é importante para que nós possamos nos habilitar. Quando a gente vai fazer um teste de faculdade, a gente tem que fazer inscrição, a gente tem que passar pela prova. No momento, nós estamos inscritos. A prova que nós vamos fazer, nós não vamos fazer, nós já estamos fazendo todos os dias. Para que nós possamos ser habilitados, chegar no dia não o juízo final, no final de acabar o mundo, não é isso. Mas, a partir de agora, foi passada uma régua, quem será habilitado a passar de ano? Que nós possamos estar nesse rol de pessoas habilitados a fazer parte desse mundo um pouco mais feliz. Ainda não é uma felicidade plena. É um planeta de regeneração, onde ainda teremos provas, mais amenas do que nós temos, porque os espíritos que estarão vinculados a esse planeta já não serão espíritos mais tão duros como as situações que nós vemos agora. Mas então essas pessoas estão tendo as últimas oportunidades. Sempre costumo dizer quando faço palestra que não são eles que têm que provar que precisam ficar. Somos nós que precisamos ficar com as pequenas demonstrações
de esquecimento dos males, de perdoar ou de fazer o bem. Tem passado bastante, não sei se alguém teve a oportunidade de ver, eu não consigo ainda, falta a parte tecnológica, que eu queria colocar aqui o vídeo para vocês verem. Um rapaz falando que no corredor da morte, passa no Instagram, né, que um psicopata matou não sei quantas mulheres, tal, ele estava sendo julgado lá nos Estados Unidos, e no julgamento as pessoas participavam, né, os parentes, e uma mãe falando que queria que ele morresse, outra queria que ele fosse picado, e ele não demonstrava nenhum tipo de sentimento, porque ele é um psicopata, nada mexe com ele, nada abala ele. E de repente, do nada, entra um senhorzinho, já de cabelo branco, e falando assim que ele gostaria de falar, e que ele fez muito mal porque ele tirou o filho dele, que era a motivação maior de vida dele. E que ele estava sendo muito difícil, que ele estava sendo obrigado a exercitar o mandamento maior de Jesus, que era perdoar. E que com dor no coração ele ia fazer isso, que a partir daquele momento ele estaria perdoado. E naquele momento o psicopata começou a chorar. Pela primeira demonstração de sentimento da vida daquela pessoa, ele começou a chorar. Porque ao contrário daquelas pessoas que estavam tentando matá-lo, a pessoa perdoou. A energia do amor caiu sobre ele, mexeu com as fibras íntimas daquela pessoa. E aí a gente consegue entender por que Jesus falava que o perdão e o amor é o diferencial. A ponto de mexer com um psicopata, que não tinha sentimento nenhum, chorar. O vídeo é um vídeo, se vocês puderem ver, se alguém não viu ainda, se procurar, vai pegar a imagem real do julgamento, né? E o rapaz chorando. Por quê? Porque aquele pai perdoou, de dentro para fora aquela energia envolveu a pessoa e aí ele cai em si. Isso vai dar reflexo para ele ser perdoado? É claro que não. Mas nós sabemos que a vida continua e aquela pessoa vai reencarnar e ela vai ter de volta daquilo que ela passou. Mas o efeito do perdão, que é o que Jesus nos orientava, agora estamos falando já migrando de um caso pequeno para um caso astronômico, porque nós não sabemos o que está nos reservado. Mas vamos ficar na parte mediana, nos pequenos. Se alguém nos prejudicou, nos magoou, vamos deixar a pessoa de lado. Não vamos desejar o mal. Num segundo momento, a gente vai perdoar, olha, está perdoado, não quero mais nem saber daquilo. Por quê? Para estarmos preparados para o momento oportuno de fazermos o bem para essa pessoa. Repare que são fases, mas que tudo vai chegar no perdão principal, porque nós estamos muito, muito, muito aquém desse Senhor que perdoou uma pessoa que executou seu filho de forma vil, torpe e banal. Que Jesus esteja presente nessas situações de provação pequena, médio e grande de cada uma das nossas vidas. É o fundamental para que nós possamos ser habilitados nesse concurso maravilhoso que nos dará acesso ao mundo de regeneração. Que possamos estar realmente preparados para esse mundo de maneira interior. Pedir para que nós façamos a mesma coisa que esse pai, eu acho que é um pedir muito para nós. Mas podemos estar nos preparando devagarzinho, toda vez que ouvimos as palestras que estamos em tratamento, buscando um pouquinho mais para a gente conseguir nos desapegar das pequenas coisas, porque aí estaremos nos habilitando ao momento em que eventualmente possamos ter grandes provações. E não tenho dúvida, provações todos nós passaremos. Espero que ninguém passe por uma dessa, pelo amor de Deus. Mas Jesus pediu a todos. Ele não pediu para todos, menos para o William, menos para você que está nos ouvindo agora. Ele pediu a todos, porque nós não sabemos o que virá. Que possamos estar preparados para vencer o mal dessa maneira que ele nos pleiteia, nos pede há 2000 anos. E aí a gente possa estar cada vez melhor. Muito obrigado, gente. Só pediria que todos agora fechassem os seus olhos, aguardando por alguns instantes, porque apesar de estarmos à distância, se estamos vinculados ao tratamento, como sempre falo,
o tratamento ele dá resultado se a gente, no horário certo, no horário pré-determinado, possamos estar ouvindo a palestra, nos colocando à disposição da espiritualidade para recebermos o passe. Um companheiro da espiritualidade ligado, vinculado aqui ao lar Espírita Luz e Amor, estará tudo até o seu lar. Você não pode não ver, alguns poderão sentir, talvez, uma capacidade mediúnica um pouco mais, um pouco melhor, mas não é esse o objetivo. Fechem os seus olhos e recebam a energia que está sendo derramada no alto das suas cabeças. Possibilite nesse instante, Senhor, que todos que estão assim fazendo recebam o alívio que necessitam. Que com esse alívio, como falei no começo, aquela aura muitas vezes escura, um obsessor, não. Às vezes nós mesmos, preocupados com coisas que talvez nunca vão se estabelecer, que essa nuvem se dissipe na cabeça dos nossos companheiros, dos nossos irmãos. E ao influxo dessa energia, que aquela luz negra que estava em volta das nossas cabeças, fruto da nossa preocupação, seja transmutada por uma luz amarela ou uma luz azul serena, trazendo alívio e, mais do que alívio, a confiança de que venceremos as nossas adversidades. Que Jesus abençoe a todos, esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Até uma próxima. Muito obrigado, gente.